Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de sistemas distribuídos que a gente comumente encontra aí no nosso ambiente computacional, né? Bom, existem basicamente muitos tipos de sistemas distribuídos. Eu vou apenas elencar aqui, enumerar alguns tipos mais comuns e que a gente vai comentar aqui ao longo desse curso. Tá? Que seria as computações em cluster, que seriam agrupamentos de computadores para desempenhar a mesma função, né, dividindo a tarefa entre esses vários computadores. Esse é o tipo de sistema distribuído mais comumente encontrado, né? Vocês vão encontrar esse tipo de sistema basicamente em servidores de rede, né? Então, quando você acessa um site, né, provavelmente você está acessando a um cluster de servidores web que acabam balanceando essa carga, né, distribuindo essa carga de acesso para vários servidores, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando você acessa um serviço do Google ou de um grande portal que seja, né, na verdade você faz essa solicitação ao roteador e, em geral, esse roteador balanceia a carga, distribui essas tarefas de acesso a diversos servidores que são semelhantes entre si, têm a mesma página, tá? Mas que estão conectados na rede interna dessa empresa, né? Dessa corporação que está provendo aquela página. A gente vai ver uma computação que aos poucos está caindo em desuso, que seria a computação em grade ou computação grid, né, que seriam a distribuição de serviços em grande escala mundial, normalmente, né, quando você tem uma necessidade de computação e aí você faz a solicitação a diversos servidores que são separados para essas tarefas, mas em geral são máquinas heterogêneas, possuem sistemas operacionais diferentes, né? Então é de difícil gestão esse tipo de serviço, e ela vem perdendo força, esse tipo de computação em grade, para a computação em nuvem, né? Pois ela está associada normalmente a grandes corporações que provêm um determinado serviço, né? E essa grande corporação ela cria para você serviços virtuais ou até mesmo prover uma determinada aplicação específica para você, para que você possa fazer uso dessa computação, né, fora do seu servidor local, usando a própria internet como forma de você ter acesso a esse serviço. Um exemplo mais típico dessa computação em nuvem seriam os serviços de repositórios de arquivos, né, como Dropbox ou o próprio o Drive do Google, né, onde você pode ali colocar seus arquivos, fazer backup das suas informações da sua máquina local, e isso é distribuído ao redor de vários servidores no mundo, né, para garantir essa integridade dos seus dados e a disponibilidade deles, independente da região que esses dados são armazenados. Tá? Então, ela vem substituindo de forma gradual a computação em grade, devido a mais facilidade de gerência, né? As empresas não precisam ficar se preocupando com a distribuição da informação, né, uma vez que você tem acesso à nuvem como se fosse um servidor único, né? Então, simplifica muito para as empresas o uso da computação da nuvem. Mais recentemente, a gente vê aí o surgimento de um novo conceito que foi cunhado pela Cisco, né, que é o conceito de computação em névoa, que basicamente diz para a gente uma área intermediária entre a computação local e a computação nas nuvens, né? Seria uma ideia, assim, por exemplo, de você ter serviços nessa sua rede local de acesso à internet, mas que compartilha informações com a própria nuvem. Então, isso vem acontecendo, né? É uma forma até interessante de você migrar de serviços locais que você inicialmente criou lá na sua empresa, né? Vamos supor, eu criei um site na minha empresa e eu criei um servidor web dentro da minha própria empresa.
mas eu gostaria de migrar ele para a nuvem, mas eu não quero fazer isso de forma radical, eu gostaria de ir migrando aos poucos o serviço para essa nuvem. Então você pode criar uma computação névoa, né, que compartilha serviços locais e serviços na nuvem, tá, até que você faça a migração completa para a nuvem. Ou opte, realmente, se você tem transações que você gostaria de manter localmente por uma razão técnica, né? Você gostaria de manter isso especificamente no seu local, você tem a opção de utilizar essa computação na nuvem de forma definitiva. Perdão, essa computação na névoa de forma definitiva. A gente vai ver também alguns exemplos de sistemas de informações distribuídas que são bastante comuns em empresas de grande porte, né? Principalmente empresas que lidam com bastante volume transacional de dados, bancos, né? Que precisam de informações locais, por exemplo, nas suas agências bancárias, mas que também precisam compartilhar essas informações de acesso em forma global. Tá? Então a gente tem aí uma distribuição da informação, né? Mas é necessário que haja uma forte gerência sobre essas transações, para que elas não se percam, né? Ou que fiquem incompletas, ou que fiquem conflitantes, né? Então é importante aí você ter uma grande manipulação dessas transações, bastante controle sobre essas transações. Esses seriam os sistemas de informações distribuídas. Finalmente nós temos aí a computação distribuída pervasivas, né? Que seriam seria a distribuição de computação para dispositivos menores, né? Então você hoje como a computação tem migrado para dispositivos mobile, seja smartphones ou até mesmo esses gadgets que hoje a gente carrega, vestíveis, né? Smartwatch ou a domótica, que seria uma espécie de automatização doméstica, né? Então isso tudo hoje está se integrando a esses grandes serviços da internet e isso seria uma espécie de computação distribuída também, né? Você pode, através do seu celular, com alguns dispositivos instalados na sua casa, controlar luzes ou portas, trancas de portas, alarmes, né? Então isso tudo está distribuído, acessando os dispositivos físicos da sua casa, né, de forma móvel, né? Então é um novo tipo de computação distribuída que vem surgindo aí no mercado. Tá? Um exemplo aí típico é a internet das coisas. E vamos falar aqui dos tipos de sistemas distribuídos mais comumente utilizados, como é o caso, por exemplo, da computação em cluster, né? E ela tem características bem típicas, né? Todo cluster que você vai ver aí no mercado operando, né? Eles são agrupamentos de máquinas. Em geral, essas máquinas são bastante semelhantes. O ideal é que elas sejam idênticas, né? Você tem o mesmo hardware, por exemplo, e elas estão interligadas normalmente por uma tecnologia de rede local para a comunicação entre essas máquinas. Tá? Elas fazem uso também de softwares homogêneos, né? Normalmente o mesmo sistema operacional. O ideal é que não haja grandes diferenças entre essas máquinas, justamente para facilitar a distribuição das informações entre elas, e normalmente elas estão associadas também a processamento de informações, então os processos são encaminhados para essa máquina. É muito mais fácil para o sistema distribuído gerenciar essa distribuição se ele for todo homogêneo. Então ele entrega processos idênticos para essas máquinas. Não há grandes complicações para fazer o balanceamento de carga entre esses computadores. Em geral, são utilizados para processamento paralelo, né? Esses grandes computadores, supercomputadores que fazem processamento de alto desempenho, normalmente fazem uso aí de clusters de processamento. Mas também são utilizados, como eu falei anteriormente, em redes para garantir a persistência, a disponibilidade das informações. Imagine, por exemplo, que você tenha um servidor web, né, mas quer garantir que ele nunca pare de funcionar. Se você mantiver isso tudo numa única máquina, né, agrupado tudo numa única máquina, é possível que em algum momento essa máquina falhe, mesmo que ela tenha circuitos redundantes dentro dela, duas fontes, enfim, né, um RAID de HDs, mas em algum momento
vai haver uma falha desse hardware e você vai ter esse site fora do ar. Para evitar isso, você pode criar várias máquinas funcionando ao mesmo tempo, máquinas idênticas, vários servidores idênticos, e o próprio roteador pode encaminhar as solicitações, né, para a máquina que estiver disponível, que tiver menos carga de processos executando. Tá? Então é um outro tipo de cluster muito usado também. Tá? Uma característica, finalizando aí essas características da computação em cluster, uma característica que marca ela bastante é a utilização de nós mestres e nós escravos. Em geral, você tem um equipamento, no caso da rede, pode ser o próprio roteador, mas no caso do processamento paralelo, normalmente nós pegamos um computador desses para ele ser o mestre. É ele que vai receber a solicitação do usuário para processar alguns dados, por exemplo, e ele vai encaminhar esses dados para os vários nós de processamento que estão disponíveis nessa rede. Tá? Então essa é uma característica bastante clara aí, né? No final do curso a gente vai ver um exemplo disso funcionando, utilizando a biblioteca OpenMPI, né? que vai fazer essa tarefa exatamente de pegar as solicitações de processamento, encaminhar essas solicitações para os vários nós da rede, para poder distribuir as tarefas para que eles sejam processados mais rapidamente. Vamos caminhar aqui. Um outro tipo, então, de computação que existe, que eu já comentei, é a computação em grid, né, em desuso, como eu comentei. Ela ainda existe, mas aos poucos vem sendo substituída pela computação na nuvem, né, porque ela é muito complexa. Tá? Imagine, por exemplo, a situação em que você deseja fazer uso de um processamento paralelo, então você entrega isso para um distribuidor de processos, tá? Que vai encaminhar as máquinas que fazem parte desse agrupamento que você elegeu como a grade de processamento. E aí isso é entregue para essas múltiplas máquinas. O problema é que não há garantia, como essas máquinas estão alocadas ao redor do mundo, tá? Elas não são centralizadas, né? Diferente dos clusters, que em geral têm a mesma característica, essas máquinas não, possuem sistemas operacionais diferentes, com características de hardware também diferentes, e acaba sendo muito difícil balancear a carga, distribuir a carga para que haja o processamento, para que esse processamento ocorra. Mas ainda existem aplicações específicas para essa tarefa, né, que exigem aí certas características muito pontuais. Um exemplo típico disso é a criptomoedas, por exemplo, né, onde você tem a formação desses farms de processamento de transações financeiras, né, e que disponibilizam as suas máquinas em troca de frações dessas criptomoedas. E elas não são gerenciadas. Uma vez que você solicita, você fala assim, o meu dispositivo está disponível para processar, ou o meu arranjo de computadores está disponível para processar essa criptomoeda. Então, esse próprio sistema se autogerencia e distribui uma parte desse processamento para ser feito nos seus computadores. Tá? Isso funciona para certos tipos de aplicações, né, e específico aí o caso das criptomoedas, mas nem todo tipo de processamento vai funcionar muito bem. Por exemplo, processamentos que você dependa de um resultado que está sendo processado por outra máquina para que você continue processando as suas informações. Se o sistema é heterogêneo, de repente os outros computadores podem perder muito tempo aguardando uma máquina mais lenta que está processando os dados, né? Então isso pode ser um problema aí, dependendo da aplicação que você vai mandar para essa grade de processamento, né? Mas eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse site, planetlab.org, para ver um exemplo prático aí também de um grande arranjo de grades de computadores distribuídos aí pelo mundo, né? Para tarefa de processamento gratuito, tá? É bem interessante esse projeto. Mas fora essas aplicações bastante pontuais, a computação em grade vem caindo, vem cedendo espaço para a simplicidade da computação em nuvem. Então,
vamos ver como é que funciona aí a computação em nuvem, né? Ela tem, assim como o cluster, né, em geral, a computação em nuvem, ela cria essa transparência, né? Por exemplo, se você está acessando um Dropbox, por exemplo, para colocar arquivos ou suas fotos que você gostaria de armazenar, fazer um backup lá, você não verifica a presença de servidores, você não precisa se preocupar com essa retaguarda de armazenamento, né? A gente sabe que isso está distribuído pelo mundo. O Dropbox, por exemplo, faz uso de vários data warehouses espalhados pelo planeta, né? Assim como o Drive também do Google, né? Também faz uso desses serviços espalhados pelo planeta para garantir exatamente essa disponibilidade, né? Mesmo que ocorra um terremoto e tire um determinado data center deles do ar, ainda assim você garante essa disponibilidade devido a essa replicação desses dados ao longo de outros servidores. Mas para o usuário que está acessando esse serviço, isso é completamente transparente, né? Talvez você enfrente em certas situações extremas uma certa lentidão, mas em geral você não vai perceber absolutamente nada. Você vai fazer uso desses serviços, né, de forma muito tranquila. Então existem vários serviços que estão disponíveis, como por exemplo a criação de máquinas virtuais, né? A Amazon, por exemplo, a Amazon Workstation faz uso, eu vou mostrar isso mais para a parte final do curso, né? A gente vai criar um pequeno cluster lá usando máquinas virtuais na Amazon, apenas para teste, né, de forma acadêmica, mas eles disponibilizam, por exemplo, a criação de servidores virtuais, e a sensação que a gente tem é que está ligando um servidor mesmo. Eu acabo de ligar um determinado servidor, mas se trata de uma máquina virtual que está tendo o seu processamento dividido, distribuído ao redor do mundo em múltiplos servidores, tá? Mas isso acontece de forma bastante transparente para a gente. Tá? Como eu falei, é muito comum também a gente já usar, acredito que todos vocês já estejam usando, máquinas de armazenamento, né? Então, esses drivers na nuvem é um exemplo muito clássico aí da utilização da computação na nuvem, né? Máquinas específicas para determinadas aplicações, né, também são bastante comuns. Você pode, por exemplo, solicitar apenas um servidor web, né, com suporte ao WordPress, por exemplo, né, e aí fazer o acesso a esse servidor como se fosse uma única máquina. Tá? No caso, ele não vai ser uma máquina virtual de propósito geral que você vai poder instalar um sistema operacional, mas já tem lá o servidor web funcionando, o WordPress, por exemplo, funcionando, com suporte a um banco de dados, por exemplo, MySQL, e isso está distribuído na nuvem ao redor do mundo. Tá? Então, o próprio Google tem esses serviços também, né, de hospedagem de sites, por exemplo. Então, são exemplos típicos de serviços, né, de aplicações que são fornecidas aí na própria nuvem. Tá? Em geral, como se trata de computação ao redor do mundo, são máquinas heterogêneas, também assim como a grade. A diferença é que você não precisa se preocupar com balanceamento. O próprio sistema computacional da nuvem vai fazer esse balanceamento para a gente, garantindo aí a facilidade, né, essa transparência para a gente, e por isso vem substituindo em larga escala a computação em grade. Fazem uso, obviamente, de sistemas operacionais heterogêneos, né? Nem sempre você vai estar... Esses servidores fazem uso do mesmo sistema operacional, mas como isso não é tratado diretamente por você, principalmente armazenamento ou determinada aplicação, você não se preocupa, né, com o sistema operacional que está rodando no Dropbox. Isso não é tarefa sua, né? Então nós temos aí vários exemplos. O Google Suite, por exemplo, ele é um conjunto de ferramentas que lá você tem ferramentas Office, você tem ferramentas de Drive, né? Enfim, diversas outras ferramentas disponíveis para você, né, para você ter acesso a vários serviços lá. Como eu citei também, a Amazon também tem, tanto para... Você pode ir na Amazon e selecionar, por exemplo, um servidor de banco de dados para você, né? Pode até especificar qual banco de dados você gostaria, por exemplo, MySQL,
Mas a instalação e a manutenção, backup, por exemplo, desse banco de dados não é tarefa sua, toda a gestão do funcionamento dele fica a cargo da Amazon. Tá? Por isso é bastante prático aí a computação distribuída em nuvem. Bom, vamos dar sequência aqui. Vamos falar agora dos sistemas de informações distribuídas, né? Esse também é um sistema distribuído bastante comum que a gente utiliza no nosso dia a dia. É muito comum porque, por exemplo, todo o sistema bancário, né, ele está baseado exatamente em informações distribuídas, né? Não importa em qual localidade você está no Brasil, por exemplo, se você tem uma conta em um banco e o banco tem uma agência lá, você vai ter informações sobre as suas transações financeiras, sobre o seu saldo em banco, a sua movimentação e etc. Tá? Isso acontece porque, embora as informações sejam tratadas localmente, né, distribuídas e acessíveis localmente na sua agência, onde você criou a sua conta, ela também é entregue a vários servidores centrais e distribuída para todas as agências daquele banco, né? Então isso garante, por exemplo, que você vá numa localidade até no exterior que tenha a agência daquele seu banco ou que tenha parceria com outra instituição financeira, mas mesmo assim você consegue ter acesso aos seus dados financeiros. Tá? Outro exemplo também são os sistemas de controle de distribuição logísticas, né? Empresas que fazem, por exemplo, entrega de encomendas, né? E que normalmente possuem subsidiárias ou empresas parceiras locais, né? Mas o código de rastreio acaba sendo o mesmo. Isso acontece porque você tem um sistema integrado, né? Então você precisa, embora a empresa parceira seja local, tenha informações locais, você tem aí uma distribuição, né, um acesso a essa informação a partir daquele código de rastreio, por exemplo, porque esses sistemas são distribuídos entre as várias empresas, mas eles são compatíveis, eles garantem que você consiga aí ter acesso a essas informações, né? Esses tipos de sistemas distribuídos, de informações distribuídas, eles são bastante complicados de serem gerenciados e precisam ter bastante atenção, né? Porque todas as transações que são realizadas dentro desse sistema, elas têm que garantir isso que nós chamamos aqui de ACID, né? São as transações que garantam a atomicidade, né? Ou seja, uma transação, uma vez que ela foi criada, ela é única, né? Não pode haver confusão entre as transações. Eu não posso, por exemplo, pegar uma transação financeira do meu banco e o banco ficar na dúvida se essa transação é essa aqui que você fez ou a que o outro fez, né? Elas são atômicas, né? Elas são únicas. Tá? E o banco consegue distingui-las perfeitamente. Tá? Se eu faço um saque, um minuto depois eu faço um outro saque, o banco consegue distinguir exatamente qual foi a primeira operação e a segunda operação. Uma outra coisa que essas transações distribuídas elas precisam garantir é a consistência das informações, né? Os dados não podem ser inconsistentes. Vamos supor, se eu transferir R$200 para a conta de uma pessoa, né, tem que estar claro ali que foram os R$200 para a conta dela. Eu saquei 200, depositei 200 e está lá. A pessoa recebeu exatamente esse valor. Não pode haver, de repente, por uma falha do sistema, uma alteração disso, né? Senão fica muito difícil você criar esse tipo de informação distribuída. Elas precisam ser isoladas, né? Uma vez que a transação ela se inicia, né, ela tem que ter um fim, né, sobre o risco. Né, vamos supor, por exemplo, que eu iniciei o saque de uma agência do banco e faltou luz. Né, ela não pode ficar na dúvida se o saque foi feito ou se não foi feito porque faltou luz, né, ou se antes de eu pegar o dinheiro no caixa eletrônico a luz apagou, mas já havia registrado. Não, isso não pode acontecer num sistema de informação distribuída. Ele tem que ser, né, tem que estar claro o início, né, o início dessa transação e o fim dessa transação. E quando ela terminar, isso aqui também é importante, ó, ela precisa ser durável, né? Ou seja,
se uma vez registrada, lá daqui a uns anos para frente, né, eu preciso ter acesso, eu preciso rastrear essa informação para ter acesso aos valores que foram movimentados, por exemplo, no meu banco, né? Então, é um tipo de sistema distribuído bastante complexo, né? Mas extensamente necessário e usado aí por grandes corporações. Perdão. Bom, uma característica também desse tipo de sistemas distribuído é a presença de um monitor de transação, né? Vamos supor, por exemplo, que eu faça uma compra de um pacote de viagens, né? E nesse pacote de viagens eu preciso ter acesso ao aéreo, né? Eu vou comprar a passagem e vou comprar a minha hospedagem também. Vamos supor que eu fiz a solicitação dessa transação, né, para comprar esse pacote, e aí a empresa que está oferecendo esse serviço registrou o meu voo, tudo bem, mas na hora de registrar a minha hospedagem no hotel não tinha vaga para aquele dia, né? Então o retorno precisa ser completo, né? Eu preciso ter condições, vamos supor, Francisco, nesse dia não pode ser outro dia? Não, não pode. Então ela tem que retornar tudo, o meu voo, né, tem que ser cancelado, tudo tem que voltar ao estágio inicial. Se ela não pode ser completada, né, se ela não pode ir até o fim essa transação, ela precisa retornar, né? Então cabe aí ao monitor de transação distribuir essas transações entre os serviços por exemplo, de passagens aéreas, os serviços de hospedagem, né? Esse monitor de transação ele tem que estar acompanhando todas as etapas e distribuindo essas etapas de informação aos servidores que são responsáveis por isso. Ok? Então essa é uma característica também desses sistemas de informações distribuídas. E por fim, né, a gente vai ver aí um sistema bem moderno, bastante comum, né, que vem surgindo e despontando aí no mercado, que são os sistemas pervasivos. Esses sistemas pervasivos, eles são associados aí normalmente a dispositivos móveis, né? E esses dispositivos móveis estão sempre associados, por exemplo, à conexão sem fio, né? Então você imagina, por exemplo, as informações que estão na sua casa que você pode controlar pelo celular. Estão distribuídas, né? Se a sua luz está acesa ou não, isso é captado por um determinado dispositivo que está conectado à sua tomada de luz, por exemplo, né? O seu interruptor de luz, e ele está monitorando se aquela luz está acesa ou não. Ou a própria lâmpada, agora tem essas lâmpadas inteligentes que ela mesma sabe lá, né? Conectada via Wi-Fi com o seu roteador, ela informa, no momento estou acesa, pode inclusive trocar de cor, né? E esse tipo de dispositivo você pode controlar por outros dispositivos, monitorar e controlar por outros dispositivos que você tenha aí, por exemplo, o seu smartphone. Tá? As informações, então, elas não estão centralizadas no seu smartphone, mas o seu smartphone é um dispositivo que consegue ter acesso a esses múltiplos dispositivos que estão interligados na sua casa. Tá? Então, um exemplo aqui muito fácil aqui da gente observar é, por exemplo, eu tenho aqui uma Smart Band, né, que monitora aqui as informações como os meus batimentos cardíacos, por exemplo, né, a quantidade de passos que eu dei por dia, qual foi a área que eu caminhei, se eu caminhei ou não, né? Isso tudo eu posso acessar não só pelo meu dispositivo aqui, como também pelo meu smartphone, ou até por uma aplicação no meu computador. Tá? Então, as informações coletadas por esse pequeno dispositivo vestível aqui, né, é distribuída para diversos outros dispositivos. Tá? E essa facilidade e essa descentralização permite, por exemplo, que eu saia da minha casa sem a obrigação, né? Vamos supor, eu quero fazer exercício, eu não tenho a obrigação de carregar um smartphone, por exemplo, para ter acesso a quantos passos ou qual foi a distância que eu fiz a minha atividade. Eu posso ir apenas com esse dispositivozinho no meu braço, tá? E ter acesso aí
a essas atividades que eu fiz. Tá? Então, essa facilidade de distribuir esses dados, né, é o que há aí de mais moderno nesse mercado de sistemas distribuídos. Tá? Então, a gente tem aí Smartphone Sense, né? É muito comum hoje a gente ter aplicações de monitoramento do seu cotidiano usando smartphones, né? Inclusive, você pode ter um monitoramento a nível de segurança, né, para saber onde estão os seus filhos, né? Existe toda uma questão aí também de privacidade sendo discutida, né? Mas é um recurso que está disponível aí no Smartphone Sense. O crowdsourcing, né, que é quando você, por exemplo, gostaria de localizar certos recursos, né, no meio da multidão, né, no meio das pessoas. Vamos supor, eu estou num shopping, gostaria de encontrar uma determinada pessoa no shopping. Né, esse tipo de serviço também está disponível usando esses sistemas pervasivos. Né? E, finalmente, a internet das coisas, que é bastante útil. Né? Por exemplo, a domótica, como eu citei no início do nosso vídeo, né, que permite que você controle as informações na sua casa, ou até mesmo monitore certos recursos, por exemplo, do seu automóvel. Hoje é muito comum, né, ter carros que integram com o seu smartphone, conseguem compartilhar informações do seu smartphone, e aí você consegue monitorar o momento de troca de óleo do seu veículo. Né? Então isso tudo está se tornando aí, despontando como um recurso bastante importante para o mercado. Ok? Então, pessoal, esse é o vídeo que eu ia mostrar para vocês hoje, né? Mostrando os diversos tipos de sistemas distribuídos. É óbvio que você já deve ter percebido que existem muitos outros exemplos de sistemas distribuídos, muitos outros tipos de sistemas distribuídos, mas a ideia inicial aqui é exatamente mostrar as características e os tipos de sistemas distribuídos que mais estão aí no mercado e as suas imensas possibilidades que a gente tem de aplicações. Tá bom? Vamos aguardar o próximo vídeo.